Por 5 votos a 0, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. Com isso, mais 6 denunciados se tornaram réus e se juntam a Bolsonaro e mais 7 réus do Núcleo 1. Votaram pelo acolhimento da denúncia os 5 membros da primeira turma: Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. A partir de agora, começará o trâmite de uma ação penal no Supremo. Os 6 réus são Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça, Fernando de Souza Oliveira, delegado da PF e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e ex-secretário adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal, Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, e Felipe Garcia Martins, ex-assessor da Presidência da República. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, no julgamento do mérito da PET 12.100, recebimento de denúncia do Núcleo 2, verificou estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal e recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Ferreira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes, Silvinei Vasques. E também, em razão do término da análise deste recebimento de denúncia, cancelo a sessão extraordinária agendado para amanhã, às 8 horas. O presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão às 9h55 e, na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, leu o relatório sobre a denúncia. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária da primeira turma de 22 de abril de 2025. Chama a julgamento a PET 12.100, segundo o recebimento de denúncia para análise de recebimento ou rejeição de denúncia. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento o ministro Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República, professor Paulo Gonet. Presidente, já distribuído anteriormente o relatório, faço um resumo do relatório. Aqui, denúncia oferecida em face de Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas, artigo 29, caput, e concurso material, artigo 69, caput. Na leitura do resumo da denúncia, o procurador-geral, Paulo Gonet, afirmou que os denunciados ocupavam posições profissionais relevantes durante o período da tentativa de golpe. Na sessão de recebimento da denúncia de 26 de março, o panorama dos fatos traçados pela acusação foi detidamente apresentado e analiticamente perquirido. A denúncia foi recebida por unanimidade, por preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e por não lhes serem aplicáveis as causas de rejeição do artigo 395 do mesmo Código. A narrativa dos fatos, tida pela turma como suficiente para ensejar a abertura do processo penal, é a mesma destes autos. Remeto-me às considerações orais proferidas, então, na certeza de que não será diferente o entendimento desta turma nesta assentada. Reitero que, também quanto aos acusados listados no atual grupo, houve a individualização dos fatos atribuídos a eles, permitindo a cada qual o conhecimento daquilo que lhes pesa como descrição de conduta típica.
Quanto a este núcleo, os denunciados ocupavam posições profissionais relevantes ao tempo do desenvolvimento do processo de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de deposição do governo legitimamente constituído. Cada qual gerenciou ações da organização criminosa. Silvinei Vasques, Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Souza Oliveira coordenaram o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Messias Bolsonaro no poder. Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Costa Câmara, além de se ter desincumbido da interlocução com as lideranças populares ligadas aos momentos de violência do dia 8 de janeiro de 2023, conferindo-lhes suporte e estímulo. Felipe Garcia Martins Pereira apresentou e sustentou perante o então presidente da República e auxiliares militares o projeto de decreto que daria forma às medidas excepcionais caracterizadoras do golpe arquitetado. Gonei também detalhou as ações da defesa que foram rejeitadas pela PGR, como suspensão dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento dos acusados. Algumas preliminares arguidas pelos defendentes já foram apreciadas e rejeitadas na sessão de 26 de março último. Não somente foi ali admitida a plausibilidade da denúncia, como também a Corte decidiu rejeitar a preliminar de suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, rejeitar a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal e da primeira turma para o julgamento do feito. Rejeitar arguições de nulidade processuais relativas à ilegalidade da simultânea apresentação de respostas dos acusados e do colaborador, a ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, a impedimento de acesso a elementos de prova constante dos autos, prática de fishing expedition, a ilegalidade da decisão que determinou a instauração do inquérito 4.878, que originou a PET 12.100, contaminando provas. A turma também, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da homologação e da colaboração do acusado Mauro César Barbosa Cid. Algumas das preliminares dos acusados deste núcleo são diferentes das que foram avaliadas. Como já conhecidas, nenhuma dessas novas arguições convence de irregularidade nulificante. Após a fala do Procurador-Geral da República, houve o momento das argumentações das defesas dos acusados e colocou frente a frente a primeira turma com o advogado Sebastião Coelho, que havia sido detido por desacato ao STF no julgamento do Núcleo 1 em 25 de março. Sebastião fez a sustentação da defesa de Felipe Garcia Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro. Nas pessoas do eminente ministro Zanin, da ministra Carmen Lúcia, eu saúdo a todos os presentes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa. E que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Na defesa de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, o advogado Eduardo Kuntz declarou que os fatos do 8 de janeiro existiram e foram televisionados. Não se discutem os fatos. Os fatos existiram. 8 de janeiro foi televisionado na última sessão, inclusive, aqui desse plenário. O advogado de Câmara defendeu seu cliente dizendo que ele agia como um bombeiro para apagar incêndios causados pelo governo Bolsonaro. Importante que se diga também que o coronel Marcelo Câmara atuava, muito embora tivesse um nome pomposo de assessor especial, quase que num segundo escalão de governo, durante o governo. Quando o coronel Cid sai da função de ajudante de ordens, na transição do presidente para ex-presidente Bolsonaro, ele assume então a função do coronel Cid. Passa a ser ele então responsável por coisas importantes como o acervo presidencial, e é por isso que está no caso das joias ou dos presentes. Tem uma relação de intervenção no caso das vacinas, por isso que está lá inclusive, mas deixa um segundo escalão, passa para um primeiro escalão, diretamente no pós-governo, onde os funcionários são muito mais restritos, eram 8, de uma base inteira de
funcionários para trabalhar no Planalto e na Esplanada. No Brasil, ficam 8, como diz a lei, para ajudar um ex-presidente. E ele assume essa função e passa a ser um verdadeiro bombeiro de incêndios criados durante o governo. É ele que vai e consta da delação do Mauro Cid e determina que o Mauro Cid desfaça o caso das vacinas e rasgue o cartão de vacinas, conforme consta da delação. É ele que percebe que o acervo presidencial tem presentes faltando e manda o Cid ir lá resolver o que tinha acontecido. Ele age como um bombeiro, ele contribui para as coisas, ele não vai em desfavor do Brasil ou do governo. Eugênio Aragão, advogado de Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, foi o quarto a fazer sustentação da defesa e começou elogiando a corte como um exemplo para a democracia e uma luz em tempos difíceis. Como também no 8 de janeiro, não vou tirar essa gravidade deles não, são profundamente graves e esta corte tem sido um exemplo para a nossa democracia, tem sido realmente uma luz nesses tempos tão difíceis. Eu acho que, como brasileiro, devo agradecer a esta corte pela forma como tem atuado contra aqueles que tentaram golpear a nossa jovem democracia. Anderson Rodrigues de Almeida, advogado de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, tentou descaracterizar a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, alegando falta de credibilidade e fiabilidade. Em uma nota de rodapé, constante à folha 87 da denúncia, a Procuradoria-Geral da República fez constar um trecho da delação premiada proferida por Mauro Cid, onde ele teria dito que Silvinei Vasques sempre buscou aumentar o contato com o então presidente Jair Messias Bolsonaro, e especialmente após assumir o comando da PRF, agindo fora de suas atribuições constitucionais e associando a instituição por ele comandada a eventos da presidência da República. Ora, o delator aqui, de forma completamente genérica, deixou de especificar de forma pormenorizada quais atribuições constitucionais teriam sucedido em desconformidade. Além disso, com todas as vênias, mas conforme já foi dito aqui nessa tribuna sagrada por diversos outros defensores que me antecederam, mas a colaboração premiada firmada por Mauro Cid não possui credibilidade e, principalmente, fiabilidade alguma. Inclusive, os ministros rejeitaram por unanimidade o pedido das defesas para anular delação de Mauro Cid. Lembrando, isso foi debatido no recebimento da denúncia do núcleo 1, é que, nesse momento, foi analisada a legalidade, a regularidade da delação ou da colaboração premiada, e no momento seguinte, se recebida a denúncia, como foi no núcleo 1, aí sim as defesas terão toda a possibilidade de impugnar o delator, na oitiva do delator de participar das audiências para verificar se as omissões sanadas foram sanadas regularmente ou não. Agora, não houve nenhuma irregularidade na celebração da colaboração e na sua manutenção. Então, assim como já fizemos anteriormente, eu afasto essa preliminar. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota, ministro Flávio Dino? Senhor presidente, novamente para homenagear as alusões bíblicas, quando nós lançamos mão de um novo instituto legal, é como se fosse a caminhada do povo de Deus saindo do Egito em rumo à terra prometida. É claro que no deserto da empiria, da prática, há desvios. Há quem se encante pelo bezerro de ouro, há quem se mantenha fiel aos 10 mandamentos. Então, não é porque outrora alguém nessa caminhada se perdeu e distorceu este instituto da colaboração premiada que ele se transformou para sempre no bezerro de ouro, como algo, portanto, desviante do devido processo legal. Ao contrário, ele é um instrumento utilíssimo, com outros nomes, integra o direito brasileiro há algumas décadas e, portanto, ele não pode ser a prioristicamente descartado por uma espécie de preconceito ou de uma discriminação, como se ele representasse algo do mal. Evidentemente, portanto, nós analisamos de per si se os requisitos foram cumpridos ou não. Neste caso, creio que neste
deserto em que buscamos a verdade, a terra prometida, a delação premiada ou colaboração premiada é de extrema valia neste momento processual, não é acompanhada de nulidade até aqui e será ou não corroborada segundo o contraditório judicial. Por isso, acompanho o eminente relator. Entre as 5 preliminares que foram analisadas pelos ministros na parte da manhã, a maioria foi afastada por unanimidade, exceto a competência do STF e da turma que houve uma divergência apresentada pelo ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, a eminente maioria já formada, e também o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade que a competência do julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas espécies do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos, mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Então, fico vencido ainda. Dentre as questões analisadas pelos ministros, houve a questão de impedimento e suspensão em relação aos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. A maioria das nulidades, a maioria é exatamente semelhante às nulidades, às teses defensivas, perdão, a maioria é absolutamente semelhante ao que nós já julgamos em relação ao núcleo 1. Até porque, é importante recordar, a denúncia foi feita em núcleos, mas os fatos todos foram contextualizados a todos os núcleos, 1, 2, 3, 4 até o núcleo 5. A primeira tese defensiva é o impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade desse ministro relator, de Vossa Excelência, ministro presidente, e do ministro Flávio Dino. Essa tese defensiva foi alegada por Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara e Silvinei Vasques. Nós já afastamos qualquer impedimento, suspeição, ausência de imparcialidade, para que se possa julgar todos os fatos relacionados à PET 12.100, ou seja, em relação a todos os núcleos. Isso fizemos aqui e, em verdade, o plenário já havia também julgado por maioria essa questão. E, recentemente, só para reforçar, não vou tomar o tempo de Vossas Excelências, recentemente, na sessão de 14 de abril, agora 15 de abril, o plenário
do Supremo Tribunal Federal, novamente, por maioria de 9 votos a 1, rejeitou agravo regimental interposto na arguição de suspeição 236. Esse agravo regimental foi ajuizado pela defesa de Felipe Garcia Martins Pereira, afastando, da mesma forma, afastando qualquer comprometimento da imparcialidade desse relator, do ministro Flávio Dino e de Vossa Excelência, presidente. Então, voto no sentido de afastar as arguições de impedimento e suspeição. No item específico, senhor presidente, também já me pronunciei, e o ministro relator já disse, isso foi devidamente cuidado, este assunto já foi cuidado, o tema, especificamente as teses, pelo plenário, o que faz, de alguma forma, desmilinguir a tese central, porque ela se desmancha diante de tudo que foi posto como fundamento para que a gente decidisse no plenário, que eu, como se sabe, sigo rigorosamente quando se trata de órgão fracionário como é a turma, e neste caso, tendo sido o tema levado ao plenário, estou também votando no sentido de rejeitar a preliminar. Como voto, senhor presidente. Houve também a análise do próprio impedimento do Procurador-Geral da República a pedido da defesa de Felipe Martins. A alegação da defesa de Felipe Garcia Martins Pereira é de impedimento e suspeição do Procurador-Geral da República. A defesa alegou que o Procurador-Geral da República conduziu a investigação e a denúncia contra o defendente, atuando de maneira parcial e comprometida, distorcendo os fatos, ignorando provas essenciais que demonstravam a inocência do acusado. E concluiu que teria o Procurador-Geral da República incorrido em flagrante quebra de imparcialidade, legalidade e impessoalidade, o que tornaria nulos todos os atos praticados por ele no curso da investigação e da denúncia. Aqui, presidente, não há nenhum ato concreto que possa apontar qualquer quebra da neutralidade que conduz o Ministério Público, uma vez que no momento do oferecimento da denúncia, todos nós sabemos, a cognição é restrita e o Ministério Público havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, o Ministério Público está obrigado a oferecer a denúncia. Então, não houve em nenhum momento nenhuma indicação pela defesa de distorção de fatos, de ignorar provas. O fato aqui, o que se demonstra é que tão somente por não concordar com a conduta do Procurador-Geral da República foi apresentada essa preliminar e foi apresentada a arguição de suspensão também, a mesma arguição em que o plenário julgou a de nós três recentemente, minha, de Vossa Excelência e do ministro Flávio Dino. No caso do Procurador-Geral da República, por unanimidade, foi afastada qualquer suspensão. Então, também rejeito esta preliminar. A primeira turma do STF abriu a segunda sessão para julgamento da denúncia da PGR às 14h25 e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, iniciou a leitura do seu voto declarando que não há inépcia na denúncia apresentada pela PGR. E me parece aqui, presidente, como já no núcleo 1 eu salientei, que não há inépcia da denúncia, porque a primeira alegação é de inépcia, a segunda da ausência de justa causa. Não há inépcia, os fatos são descritos de forma satisfatória, de forma encadeada, de forma lógica. Foi dado a cada uma das defesas os fatos apontados, os motivos que a Procuradoria-Geral da República entendeu por bem denunciar esse núcleo 2, as razões do crime, ou seja, todos os elementos necessários para que as defesas possam se defender. No voto, Moraes optou por detalhar cada acusação contra os 6 denunciados individualmente e rebateu a argumentação da defesa de Silvinei Vasques e afirmou que o TSE recebeu nas eleições de 2022 relatos de diversos eleitores que relataram dificuldades de chegar aos locais de votação após ações da PRF. E como o Tribunal Superior Eleitoral deu a resposta rápida, isso foi em torno de 1 hora, 1 e pouco, obviamente não houve prejuízo. Os eleitores demoraram muito mais para chegar, mas não houve prejuízo. Mas o fato incontroverso, então a materialidade existe, vamos aqui, o que deve ser apurado é a autoria,
ou as autorias, é que houve desrespeito à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, houve uma operação, uma grande operação ligada ao que aponta a Procuradoria-Geral da República, 75% Lula, que um candidato tinha, e a partir disso houve necessidade, inclusive, da intervenção da Justiça Eleitoral. Então a materialidade está comprovada e, por isso, os fatos devem, a partir de agora, devem ser comprovados a autoria daqueles que a Procuradoria está imputando. Moraes rebateu a argumentação de bolsonaristas de que estaria julgando um caso do qual também é vítima. Segundo o ministro, não se trata de ameaça individual, e sim de atentado contra as instituições democráticas. E aqui, presidente, se me permite aproveitar para esclarecer algo que já foi muitas vezes esclarecido, mas principalmente as denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal se dão no contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos. O ministro do STF disse que é sempre bom repetir e insistir que investigado não escolhe juiz. Moraes criticou a tentativa dos denunciados em tentar suspender ministros do julgamento ou da presidência de um inquérito. Aqui é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz. Não é o investigado que vai escolher qual o juiz que o julgará. Seria muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passar a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Nós todos sabemos, e mesmo aqueles que repetem incessantemente essa ladainha, deveriam saber, e alguns sabem, que há um artigo expresso no Código de Processo Penal que diz que o réu, o investigado, o indiciado, não pode criar fatos supervenientes para provocar a suspeição ou provocar o impedimento do magistrado. Seria muito fácil, porque uma vez que ameaçasse um ministro, ele se daria por suspeito ou impedido, ameaçaria outro até chegar ao absurdo de nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal poder analisar os fatos. Aqui não se está analisando nenhuma ameaça uma ameaça específica à pessoa física Alexandre de Moraes, não se está analisando denúncia por tentativa de homicídio contra a pessoa física Alexandre de Moraes, mesmo que ministro. Aqui o que se está analisando uma série de fatos encadeados pela denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a instituição democrática Poder Judiciário. A fala de Moraes foi complementada por Flávio Dino, que criticou o jurista de internet. Um brevíssimo comentário que esse esclarecimento é de enorme importância quanto à exclusão do homicídio, inclusive porque atos preparatórios de um crime podem ser atos de execução de outro. Depende exatamente do itinerário. E quanto a essas fake news, etc., Vossa Excelência tem inteira razão, e acho muito mais constrangedor quando se trata de pessoas que se autodenominam juristas, que é um fenômeno contemporâneo. Eu tenho visto juristas. Aí, como eu não conheço, e sempre desconfio da minha própria ignorância, que é uma atitude importante, eu vou pesquisar.
E aí o jurista que fez o comentário não tem um único livro publicado, não tem um único título acadêmico, nunca passou no concurso público, ele é jurista de internet. Então, acho que é mais grave quando vem esses comentários, e por isso essa observação de Vossa Excelência é muito importante. Vossa Excelência não está, neste caso, julgando crimes do qual foi vítima. É muito importante esse esclarecimento, até para colaborar para os verdadeiros juristas e para os juristas de internet. Um momento de descontração marcou a sessão quando Dino voltou a proferir trechos bíblicos e Moraes brincou dizendo que Dino é candidato a papa. Preciso também levar com cuidado. As palavras em português são polissemânticas. Polissêmica, né? Exatamente, tem vários sentidos. E apenas para não deixar a Bíblia de fora, e quem presta dinheiro a juros comete um pecado, né? Segundo o Antigo Testamento. Vossa Excelência é candidato a papa. Eu percebo uma certa... dependência. Voltando. Moraes também tratou da chamada minuta do golpe, lembrando que Bolsonaro confirmou em entrevista que recebeu, manuseou e analisou o documento. Último tópico, antes de detalhar as condutas, ao decreto golpista e apresentação aos comandantes das Forças Armadas. Aqui é outra questão importante e que parece agora até... sem maiores dúvidas, em relação à materialidade, em relação à autoria, todos vamos nos debruçar durante a instrução processual penal, uma vez que o próprio, hoje já réu, o denunciado e réu Jair Messias Bolsonaro, logo após o recebimento da denúncia por essa turma, em entrevista coletiva, disse que realmente recebeu a minuta do golpe, manuseou a minuta do golpe, analisou porque estaria pretendendo ou iria pensar sobre um estado, decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Mas o que importa é que não há mais dúvida de que essa minuta que a Procuradoria imputa como minuta do golpe e foi apreendida nos autos, ela passou de mão em mão, chegando inclusive ao presidente da República. O ministro exibiu novamente os vídeos de atos de vandalismo do 8 de janeiro e reafirmou que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo o ministro, cada denunciado terá a chance de comprovar se participou ou não da tentativa. Foi coerente na exposição dos fatos, que, insisto, todos eles devem ser comprovados durante a ação penal sem margem para dúvida razoável, e devem ser comprovados pela Procuradoria-Geral da República, mas a descrição está amplamente satisfatória para os delitos imputados a cada um dos denunciados. A materialidade dos delitos também foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 474 denúncias já recebidas, cujos delitos imputados apresentam a mesma materialidade e que tornaram ações penais sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Aqui, novamente, é importante salientar que não há dúvida sobre a violência praticada em dois dos tipos penais. Há necessidade de se comprovar grave ameaça ou violência à pessoa, e no vídeo exposto, e eu vou novamente colocar, porque nunca é demais nós recordarmos que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Obviamente, cada um dos imputados e cada um dos denunciados terá toda a ação penal para provar que ele não participou. Mas não é possível se negar que houve no dia 8 de janeiro de 2023 a tentativa de golpe de Estado e que a materialidade é extremamente comprova, em virtude da sua violência, extremamente clara, com pessoas sendo agredidas, com pessoas sendo feridas, com o Supremo Tribunal Federal. Eu sempre faço questão de dizer aos nossos policiais judiciários aqui presentes que foram verdadeiros heróis naquele dia, naquela tarde, para não deixar ingressar aqui nos gabinetes, onde vários processos sigilosos ainda são físicos e vários se contundiram gravemente. É sempre bom relembrar para que as pessoas não esqueçam e para que as mentiras
divulgadas pelas milícias digitais nascidas politicamente no chamado gabinete do ódio, não tentem convencer as pessoas de que tudo foi, como eu disse na primeira vez, na primeira sessão de recebimento da denúncia, que tudo foi um passeio no parque. Não, foi muito violento. Após apresentar as imagens dos atos golpistas, o ministro Alexandre de Moraes fez uma analogia se o 8 de janeiro tivesse ocorrido em uma casa. As pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar: se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então, por que no Brasil, na democracia, de direito, tantas pessoas defendem isso? Então, as pessoas de boa fé devem refletir sobre isso. Se na minha casa eu não admitiria que destruíssem, usassem violência, grave ameaça para me tirar do comando da minha casa, por que eu vou admitir isso para o país? Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia acompanhou o acolhimento integral da denúncia e afirmou que as acusações são graves e as denúncias são sérias. Votada de voto escrito, como disse antes, presidente, as acusações são graves, as denúncias são sérias. Tenho certeza que tudo será apurado no seu devido tempo, na fase instrutória do processo, como tem de ser. E falou-se tanto hoje aqui de Bíblia e de momento pascal que acabamos de viver. Neste caso, nesta fase, não há o que perdoar. Sabiam o que estavam fazendo. Portanto, eu também estou votando no sentido de receber a denúncia.